senhoras e senhores, continuaremos o seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. Lembramos a todos da importância do registro de frequência. Informo a todos os presentes que, ao fim da palestra do professor Eduardo Bittar, será realizado o sorteio de 3 livros. O número que receberam na entrada será utilizado para o sorteio. Convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, vice-diretor da ENAMAT. Sua Senhoria, o senhor professor doutor Eduardo Bittar. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, vice-diretor da ENAMAT. Muito boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria poder participar deste painel. E eu começo saudando o professor Eduardo Bittar, que nos honra com sua presença. Também cumprimento todos os desembargadores, juízes, magistrados que nos acompanham presencialmente e também telepresencialmente. Vivemos um momento que nos traz muito de fascínio. A tecnologia sempre nos surpreende e essa nova realidade que tem sido objeto de estudo neste seminário mostra a dimensão dos desafios que todos estamos enfrentando, não apenas para entender os efeitos que decorrem dessa nova forma de socialização, mas, sobretudo, em face da função pública, do cargo público que ocupamos e que nos impõe uma série de deveres, de responsabilidades. Eu cumprimento, portanto, o ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da nossa ENAMAT, pela idealização deste importante evento. De igual modo, saúdo a todos os servidores da ENAMAT, que concorrem com seu esforço para que as atividades da escola sejam realizadas da melhor forma possível. Mas é preciso reconhecer também o esforço, a competência, o talento do juiz Platon Neto, que tem se devotado, tem se dedicado com muito empenho para que as nossas atividades possam produzir bons resultados. Nós temos, como disse, a alegria e a honra de receber o professor Eduardo Bittar. O currículo do professor é extenso, o tema que será abordado é o direito na era digital, responsabilidade civil e penal, pelo uso indevido das redes sociais. O professor Eduardo Bittar é professor associado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito, visiting professor da Universidade de Bolonha, visiting professor da Université Paris-Nanterre, visiting researcher do Collège de France, é membro titular do Grupo de Pesquisas, Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Enfim, o currículo segue, não vou cansá-los, mas certamente o pouco que referi já é, professor Eduardo, a certeza que temos do absoluto sucesso da sua exposição. Com muita alegria, então, passo a palavra para que nos ofereça as suas reflexões. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Senhores e senhoras ministros, ministras do trabalho, senhores e senhoras juízes, juízas, desembargadores e desembargadoras do trabalho, senhores e senhoras servidores, servidoras da Justiça do Trabalho, presenciais e que nos assistem à distância. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo gentil convite para proferir conferência no âmbito do seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Os meus agradecimentos são dirigidos às pessoas do presidente dessa casa, o ministro Manuel Pereira, ao diretor da ENAMAT, o ministro Aloísio Correia da Veiga, ao vice-diretor da ENAMAT, que preside essa mesa, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, e ao juiz auxiliar da direção da ENAMAT, o juiz Platon Teixeira de Azevedo Neto. Gostaria de agradecer também as atividades diligentes do setor administrativo da escola, que providenciou todas as condições materiais para a minha vinda a esse seminário. Gostaria que soubessem que é uma honra e uma alegria retornar a essa casa. Me sinto profundamente responsabilizado pela imensa tarefa reflexiva da qual fui incumbido pela organização do seminário. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que o conteúdo da presente conferência dá continuidade a preocupações contidas em conferência anterior, intituladas Implicações Éticas nas Redes Sociais para os Membros do Poder Judiciário, proferida aqui no TST em 21 de setembro de 2018, a convite do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Essas preocupações, que são hoje compartilhadas por todas as brilhantes exposições que me precederam no bojo desse seminário, desaguaram nas tarefas preparatórias para a edição da resolução do CNJ 305 de 2019, que estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, cuja comissão eu tive a honra de integrar. No entanto, esse tema não será objeto da minha reflexão nesta oportunidade. Em terceiro lugar, para aqueles que eventualmente se interessarem pelos temas que serão versados aqui nessa conferência, gostaria de lhes indicar eventuais leituras de aprofundamento que podem ser encontradas em alguns de meus trabalhos. Um artigo que eu indico, A Teoria do Direito à Era Digital e o Pós-Humano, publicado em 2019 na revista Direito e Praxis. O livro, de autoria do meu pai, Carlos Alberto Bittar, em memória, falecido, atualizado por mim, intitulado Os Direitos da Personalidade, a sua 8ª edição, publicada pela editora Saraiva. E a nova edição, a 2ª edição do livro Democracia, Justiça e Direitos Humanos, publicado pela editora Saraiva em 2022, onde no último ensaio eu discuto o direito à desconexão na era digital, direcionado ao mundo do trabalho. Para ser breve, o título da conferência, O Direito na Era Digital, Responsabilidade Civil e Penal pelo Uso Indevido das Redes Sociais. O tema será exposto em 6 partes, conforme o PowerPoint exibe. Pretendo apresentar, enfim, esse tema através da leitura que organiza o meu trabalho nessa oportunidade, acompanhada das imagens de PowerPoint. A extensão prevista para a minha exposição, de 1h30, 1h20, e partiremos de uma visão geral sobre o tema e caminharemos para trabalhar a questão da responsabilidade no que tange a alguns aspectos importantíssimos que serão versados através de 5 casos práticos abordados mais ao final da minha exposição. Por favor, o PowerPoint 2. A dignidade humana numa era hipertecnológica. A era digital se caracteriza por uma combinação de aceleração e tecnologia que são responsáveis por afetar todas as demais dimensões da vida humana. Na era digital, a tecnologização das interações sociais, o condicionamento robótico das ações sociais e a desumanização das relações humanas arriscam o horizonte do futuro na direção do desprezo à dignidade humana.
Em estudo anterior, foi possível definir a emergência desse novo modelo de sociedade, nos termos de uma sociedade que assim tenho chamado digitocêntrica. Conceito este que é aqui invocado para nominar o conjunto das transformações nas sociedades contemporâneas, digitalizadas e hipertecnológicas. Nela, o horizonte do futuro passa a se fundir com o horizonte do presente. Aliás, é isso que faz da era digital a nova fronteira da modernidade, enquanto se inscreve no horizonte do presente a vitória do tempo sobre o espaço. A era digital instaura uma nova esfera de riscos às interações sociais. O aumento de riscos na base de interações digitais fluidas e fugazes instaura no império do efêmero um novo modo de relações que constitui a insignificância humana. No ambiente digital, os avatares humanos são corpos fluidos, reduzidos a interações aceleradas, definidas por intensa circulação de dados pessoais, codificações e hipercodificações. PowerPoint 3. A intensidade da comunicação aliada à rapidez, hiperfluidez e à vacuidade da circulação da informação tendem a promover um rebaixamento da condição humana. Na lógica da vitória da máquina sobre o homem, inscreve-se a potência perigosa do esquecimento do reconhecimento. Na linha de análise do filósofo alemão Axel Honneth, na sua obra intitulada Luta por Reconhecimento. Matriz da desconsideração e do desrespeito, equação adequada para o aumento das violações à dignidade da pessoa humana. No ambiente digital, a proliferação de condutas tem permitido que a opressão se prolifere, encontrando no anonimato, na invisibilidade, na hipercodificação, os meios para tornar o ambiente favorável para tanto. PowerPoint 4. Segundo tópico da minha exposição, o poder tecnológico, a violência digital e os direitos humanos. É nessa medida que o direito precisa se renovar, como de fato o tem feito através da legislação, da jurisprudência e da doutrina, no sentido de fazer face aos avanços da era digital e tecnológica em suas investidas em face das dimensões já consagradas da dignidade da pessoa humana. Tomando-se, aliás, nesta, cito, a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, adotando-se aqui o conceito do jurista constitucionalista Ingo Wolfgang Zarlet. Nessa linha é possível perceber que as redes sociais levam ao máximo limite as interações comunicativas e as formas de circulação da informação. O seu caráter de comunicação de massa, digital e efêmera introduz elementos que abalroam a forma como o direito procurou circunscrever limites à proteção da dignidade da pessoa humana nas 4, e hoje 5, dimensões dos direitos humanos conhecidas até os nossos dias. Quando se tem presente as patologias sociais geradas pelas sociedades capitalistas hipertecnológicas, e aqui eu adoto a leitura do sociólogo alemão Hartmut Rosa, há 3 diagnósticos a serem identificados. PowerPoint 5, por favor. 1. Um diagnóstico de irracionalidade. 2. Um diagnóstico de destemporalização. 3. Um diagnóstico de alienação. Dentre os 3, o diagnóstico de irracionalidade é o mais perigoso e permite processar uma desagregação das condições de socialização fundadas e o passado, a regulação dos direitos humanos. E arrisca relegar à decrepitude o mais avançado aparato de proteção da dignidade humana que a civilização pôde, até o momento, desenvolver. No âmbito do trabalho, as novas fronteiras do teletrabalho, da uberização, do home office, da plataformização dos resultados,
já pressiona a forma de compreensão e de exercício dos direitos sociais. O poder é um fenômeno dúctil, móvel e em transformação, o que faz do poder tecnológico uma nova fronteira de controle sobre os dados pessoais, a circulação da informação e as interações digitais. Na medida em que o poder econômico se associa ao poder tecnológico e ainda ao poder político, tem-se uma fusão que eleva os riscos de diluição das dinâmicas dos direitos, o que conclama o direito à sua reinvenção. Assim, ao se perceber que as redes sociais permitem a reemergência de velhas formas da violência e a emergência de novas formas de violência, deve-se soar o alarme na área do direito quando o tema passa a ser o da violência digital. Não soá-lo daria assentimento a que a barbárie digital se sobrepujasse ao império do direito, consentindo com a fragilização da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é importante afirmar: 1. As Big Techs não estão acima da lei. 2. As Big Techs não estão acima do poder judiciário. 3. Sobretudo, as Big Techs não estão acima da universalidade dos direitos humanos. Terceiro ponto da minha exposição: o uso e o abuso das redes sociais, as transformações da legislação. PowerPoint 6. Os usos da tecnologia são variados e, no geral, colaboram para a formação de uma nova etapa do desenvolvimento material humano, incluindo-se a redefinição das relações de comércio, indústria, trabalho, bem como das formas de interação social. Assim, pode-se entrever um uso da tecnologia que confirma a nossa humanidade. E também pode-se entrever um uso da tecnologia que desconfirma a nossa humanidade. Quando a intensa circulação dos meios digitais passa a pressionar os direitos da personalidade, na medida em que imagem, intimidade, vida privada, dados pessoais, informações, transações, trafegam no interior das redes num fluxo acelerado, ilimitado, intemporal, massivo, deve-se coaduná-los para que sejam impostos limites à opressão, às injustiças, às intolerâncias, às violências, à humilhação, às perversidades e às diversas formas de subjugação e expressões de desrespeito. PowerPoint 7, por favor. O intenso tráfego de informações e comunicação na internet gera um risco adicional de lesão a direitos da personalidade, consentindo a banalização dos valores mais caros à garantia da integridade da personalidade humana em seus aspectos físico, psíquico e moral. E isso porque, ao atingir direitos da personalidade, na verdade, estão sendo violados aspectos intrínsecos, expressões nobres e dimensões únicas que identificam a pessoa humana, para si e inserida nas relações sociais. Para responder a esse acréscimo de risco, nos últimos 10 anos, no circuito 2012-2022, passou-se da não regulamentação à normatização do ambiente virtual, do descontrole digital ao controle regulado, iniciando-se a tarefa de implantação de uma nova fronteira de justiça. A justiça cibernética, Cyber Justice. Com essa passagem, opera-se uma importante mudança, substituindo-se a tendência anterior, a da irresponsabilidade, por uma nova tendência, a circunscrição criteriosa da responsabilidade, implementando-se os meios para repudiar a aparição do ilícito que emprega os meios digitais. Nesse sentido, as transformações da legislação têm sido rápidas,
possibilitando a reação ao ritmo imposto pelos estímulos trazidos pelas novas tecnologias. Nos termos da progressiva transformação da legislação, logo a seguir eu vou apontar, forma-se aos poucos o contorno da quinta dimensão dos direitos humanos, esta se encontrando em plena fase de consolidação e desenvolvimento. A quinta dimensão dos direitos humanos é uma resposta aos desafios da era digital. Por isso, saúdam-se as iniciativas que nos últimos tempos vieram trazendo significativos passos legislativos, podendo-se mencionar: 1. No que concerne ao reconhecimento dos direitos da personalidade, dos direitos humanos e da indenizabilidade do dano material e moral no âmbito da internet, o artigo 7º, inciso 1º do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. 2. No que concerne à proteção de dados pessoais, o reconhecimento do respeito à privacidade, intimidade, honra, imagem e direitos humanos, os incisos 1, 4, 7 da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei nº 13.709 de 2018. 3. No que concerne à criação do direito fundamental à proteção de dados, a Emenda Constitucional número 115 de 10 de fevereiro deste ano, que acrescentou novo inciso à Constituição Federal de 1988. Cito: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 4. No que concerne à ética na inteligência artificial, o Acordo Mundial sobre Ética na Inteligência Artificial, editado pela Unesco, adotado por 193 países, já indica a necessidade do reconhecimento de direitos humanos na definição algorítmica de toda programação de inteligência artificial, válido para o Brasil, mas válido para todo o mundo. Ponto 4 da minha exposição. PowerPoint 8, por favor. A responsabilidade por danos e a lesão aos direitos da personalidade. As redes sociais têm alto potencial de lesividade a bens intrínsecos à pessoa humana, a saber, os aspectos físicos, psíquicos e morais da personalidade que se encontram em circulação no ambiente digital. Aqui, adotada a classificação dos direitos da personalidade nos termos em que foi desenvolvida pelo jurista Carlos Alberto Bittar, meu pai, já falecido, segue-se a ideia de 1. Os direitos físicos da personalidade são aqueles atinentes à conformação física da pessoa. Vida, integridade física, partes do corpo, cadáver, imagem e voz. 2. Direitos psíquicos da personalidade, liberdade, intimidade, integridade psíquica, segredo. 3. Direitos morais da personalidade, identidade, honra, respeito, criações intelectuais. PowerPoint 9, por favor. Essa tripartição, de um lado, desenvolve uma visão não dicotômica acerca da relação entre direitos humanos, âmbito de direito público, e direitos da personalidade, âmbito de direito privado. E, de outro lado, leva em consideração a repersonalização do direito privado, pois exige que a noção de dignidade da pessoa humana seja plenamente realizada. Nessa linha de orientação, pode-se perceber que os direitos mais expostos à violação em ambiente virtual são os direitos psíquicos e morais da personalidade. Tendo-se vista o princípio que rege o direito a ninguém lesar, nenhum ato lesivo aos direitos da personalidade pode permanecer impune.
Isso significa que, segundo a teoria da responsabilidade civil, a responsabilidade em ambiente digital decorre, 1, de ação ou omissão digital lesiva. 2, de dano injusto, patrimonial ou moral. 3, de nexo causal entre a ação e omissão e o dano causado. Impondo consequências à ação de pessoas físicas e jurídicas em face do dano provocado ao lesado, tem-se presente o dever de indenizar, que encontra paralelo no direito fundamental à reparação de danos, como aliás sustenta a jurista Daniela Lutzky. E de fato, o direito à reparação do dano pela violação da intimidade, vida privada, honra, imagem, é de matriz constitucional nos termos do artigo 5º, inciso 10º da Constituição. São invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ainda que se viva numa época em que a tendência aponte para a objetivação da responsabilidade civil em função do aumento de risco na vida social, no Código Civil brasileiro a regra é a culpa como base para o surgimento do dever de indenizar, sendo a responsabilidade objetiva fixada por lei ou definida pelo risco da atividade nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Os dispositivos contidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil regem a lógica da responsabilidade civil extracontratual, de onde se extrai a possibilidade de reconhecer o dano material, lucros cessantes e danos emergentes, e o dano moral, danos imateriais, na ordem civil. Assim, no que tange a proteção e defesa efetiva dos direitos da personalidade, deve-se ser capaz de propiciar ao lesado, 1, a cessação da prática lesiva, 2, a reparação de danos materiais ou morais, buscando-se a reparação integral dos danos, 3, a recriminação penal da conduta típica. Mas aqui é de se afirmar a independência relativa das responsabilidades administrativa, civil e criminal, enquanto respostas em diferentes esferas da ordem jurídica brasileira às infrações cometidas e que atentam contra os direitos da personalidade, aliás, aqui relembrando o disposto no artigo 935 do Código Civil. Assim, são cumuláveis sanções de ordem administrativa, civil e criminal. Em específico, o artigo 12 do Marco Civil da Internet explicita esta independência. Cito: sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Tópico 5. Por favor, PowerPoint, a lâmina de número 10. O tratamento conferido à responsabilidade por danos em ambiente virtual vem alcançando, para além das regras gerais da responsabilidade, uma enorme complexidade, devendo-se identificar e colher as específicas nuances a partir dos diplomas legais incidentes sobre o caso concreto. Por isso, o tratamento do tema encontra alguma trilha a partir da definição e da identificação de variadas soluções. É nessa medida que a responsabilidade por danos em ambiente digital será desdobrada para considerar-se o que segue. Lâmina 11, por favor. 1. Via de regra, a responsabilidade civil pelo ressarcimento de dano material e pela reparação do dano moral é do usuário da rede social. Do usuário do Twitter, do Facebook, do Tinder, do Instagram, que por sua ação digital significa dizer postagem, comentário, divulgação de imagem ou vídeo, causou dano material ou moral a alguém. Ponto 1. Ponto 2. O provedor de internet somente será
corresponsabilizado no caso de ter sido notificado judicialmente e não retirar o conteúdo danoso, ou seja, em face de uma omissão perante ordem judicial específica. 3. Mas o provedor será direta e objetivamente responsável caso haja dano provocado por ação ou omissão na execução de prestação de um serviço digital que lhe é atinente. Exemplo, vazamento de dados pessoais de um usuário provocados diretamente pela plataforma, por falta de segurança, por falta de bom uso no manuseio, por falta de diligência técnica, que implique, então, na concepção de má execução de serviço, devendo-se aqui invocar de forma acumulada os dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Quarta hipótese. No caso de relação de consumo estabelecida em ambiente de rede social entre um usuário fornecedor que fornece produtos e serviços e outro usuário consumidor, na hipótese do e-commerce, a responsabilidade pela falha do produto ou má prestação do serviço é do próprio usuário fornecedor, na modalidade de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço que decorre diretamente da tessitura do Código de Defesa do Consumidor. 5. No caso de empresa jornalística, que fornece e edita conteúdos na internet, a responsabilidade pelos conteúdos, caso uma ofensa tenha sido irrogada pelo veículo de comunicação, é da empresa e tem caráter de responsabilidade objetiva. Título 6 da minha exposição, e aqui eu efetivamente desço para visitar alguns casos alarmantes e que nos colocam diante de um cenário contemporâneo no uso e abuso das redes sociais. O ponto 6, a responsabilidade por danos em ambiente digital, entre responsabilidade subjetiva agravada e responsabilidade objetiva. Esse tópico eu vou desdobrar. Antes do Marco Civil da Internet, havia oscilação de entendimentos na doutrina e na jurisprudência, predominando certa tendência a apontar o caminho da responsabilidade objetiva do provedor de aplicações de internet. Nesse período, na falta de parâmetros claros, a doutrina e a jurisprudência invocavam, ora a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, ora a responsabilidade subjetiva do Código Civil. Nesse tocante, os juristas Eduardo Tomazevicius Filho, Flávio Tartucci e Patrícia Peck apontavam para a teoria do risco pelos danos em ambiente digital em função da periculosidade do impacto do dano, devido ao elevado grau de visibilidade, extensão, repercussão negativa, alcance e irreversibilidade dos conteúdos publicados. Após a edição do Marco Civil da Internet, a matéria veio se pacificando na medida do que dispõe o artigo 18 do citado diploma. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Devendo-se repisar que, ante os dispositivos gerais do Código Civil, o Marco Civil da Internet deve ser tomado como lei especial, o que leva o diploma legal a ter de ser considerado o documento invocável para a disciplina das relações digitais. Através dessa posição, o legislador fixou uma forma de responsabilidade subjetiva agravada, no dizer do jurista Flávio Tartucci, pois passa a depender de outra conduta, qual seja o descumprimento de ordem judicial que determina que um conteúdo seja imediatamente removido. A solução é boa, pois evita uma
oneração desproporcional para o provedor em face das situações de dano causado por usuários, causado por terceiros. Ponto 6.1. Por favor, PowerPoint 13. A responsabilidade pelo remove content. No âmbito do uso das redes sociais, a liberdade de expressão é a regra, sendo a retirada de conteúdo, remove content, um ato que sofre restrições e limitações, mas que deve ser praticado pelo provedor de conexão à internet. Assim, em face de conteúdo indevido, impõe-se o dever de retirada, como medida de correção de uma ação digital ilícita cuja permanência em ambiente digital causa a perpetuação da infringência à ordem jurídica brasileira. O conteúdo indevido é aquele que extrapola o exercício da liberdade de expressão e fere direitos, sabendo-se que a própria lei reconhece pelo teor do inciso 2º do artigo 2º do Marco Civil da Internet, cito, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais são a base das interações virtuais. Nesses termos, o dever de retirada de conteúdo indevido tem tríplice caráter. 1. Técnico, na medida em que apenas o provedor tem as condições de exercer o ato de retirada. 2. Moral, na medida em que um conteúdo indevido gera constrangimentos variados, afetando a credibilidade dos meios digitais. 3. Jurídico, na medida em que o dever de retirada está associado ao mau uso da internet e à lesão a direitos legal e constitucionalmente definidos. Considerando-se que o provedor de aplicações de internet atua numa zona limítrofe entre, de um lado, a liberdade de expressão e a livre iniciativa, e, de outro lado, a censura e o respeito aos direitos da personalidade, fica clara a tarefa de se exercer com cautela o dever de retirada de conteúdo indevido. Nesses termos, o dever de retirada ele se instaura, podendo-se adotar uma progressividade. 1. Por iniciativa da própria empresa, sem provocação da vítima ou de terceiro, uma vez constatado o desacordo com as políticas de uso promovidas pela própria empresa. 2. Por iniciativa da vítima em face da empresa, mediante provocação por notificação simples e procedimentos administrativos, geralmente digitais. 3. Por iniciativa da vítima em face da empresa, mediante a mobilização de ordem judicial específica, por ajuizamento de ação cabível. A maioria das plataformas digitais tem caráter interativo, de forma que não somente a empresa, devendo-se distinguir o provedor de estrutura, o provedor de acesso, o provedor de hospedagem e o provedor de conteúdo, e basicamente aqui nós estamos na linha de trabalho em torno do provedor de conteúdo, através de seus funcionários ou de empresa terceirizada, se responsabiliza pela vigilância, policiamento e execução das políticas instituídas como políticas de uso. As vítimas e os usuários em geral, ao constatarem irregularidades, costumam se valer dos sistemas disponíveis, que são geralmente 1. O recurso ao botão denunciar. 2. A comunicação com a ouvidoria instituída pela própria empresa. 3. A contratação de advogado, advogada para elaborar notificação extrajudicial. A avaliação acerca da gravidade do caso em face de conteúdo indevido manifestamente ilegal ou sujeito à dúvida, levará a que essa progressividade se instaure no âmbito do dever de retirada por parte da empresa.
diante das hipóteses de violação de direito autoral, hipótese essa mencionada pelo artigo 19, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet, ou ainda, o que é pior, de violação de intimidade sexual, como acontece na situação do revenge porn, a vingança pornográfica, com a liberação de informações das relações íntimas da pessoa, sabendo-se que essa última, além de tudo, está tipificada na forma de crime no artigo 218-C do Código Penal, após a notificação extrajudicial do participante ou de representante legal, a remoção do conteúdo indevido deverá ser imediata, sob pena de responsabilidade subsidiária ou solidária, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Após o Marco Civil, a introdução do artigo 19 gerou polêmicas e muitas críticas, por indicar o caminho da judicialização como uma imposição que oneraria o usuário ofendido. Mas as soluções trazidas pelo legislador parecem razoáveis, pois a postura não foi outra senão a de procurar compatibilizar direitos em conflito, antecipando o juízo de ponderação que deveria ser exercido pelo julgador diante dos casos concretos. Assim, percebe-se que o dever de retirada não é exercido apenas enquanto cumprimento de ordem judicial. No entanto, uma vez que haja uma ordem judicial, que deve ser específica e identificar claramente o link do conteúdo, o dever de retirada se impõe como medida adequada, ainda que a retirada seja temporária e cautelar. A definição da retirada definitiva dar-se-á com a prolação da sentença judicial definitiva, que fixa a obrigação de fazer, mas para que se evite maior dano à vítima, o atendimento deve ser imediato para que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, valendo-se dos instrumentos processuais da antecipação de tutela, baseado em prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável, nos termos do parágrafo 4º, artigo 19 do Marco Civil da Internet, tendo-se em vista a natureza, a celeridade e a disseminação dos conteúdos indevidos disponíveis na internet. A partir daí, a retirada de conteúdo indevido é simplesmente um dever legal e judicial do prestador que oferece serviços de provimento para as redes sociais. Assim, o gestor de serviços digitais não pode ser responsabilizado por danos que decorram de conteúdos gerados por terceiros. Sabendo-se que a não responsabilidade decorre da atitude de quem efetivamente diligenciou, providenciou a retirada do conteúdo indevido. Neste tocante, o artigo 18 do Marco Civil da Internet deixa explícito o que segue, cito: o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Cito mais uma vez. Mas após ordem judicial, na hipótese de haver negativa da empresa quanto à retirada de conteúdo, torna-se então solidariamente responsável, devendo, nesse caso, responder civilmente por danos materiais e morais, em conjunto com o usuário pela veiculação do conteúdo indevido. A responsabilidade, nesse caso, decorre do fato de sustentar no ar um conteúdo contra o qual pende determinação judicial, e esta sustentação, tendo se tornado questionada, já não mais se justifica como exercício de pura liberdade. Nestes termos, através da incidência do Marco Civil da Internet, o Poder Judiciário foi transformado em instância de triagem da legalidade e da ilegalidade dos conteúdos em circulação nas redes sociais. Mais uma responsabilidade para os magistrados, as magistradas. É o que, aliás, dispõe o artigo 19 do citado
diploma. Ponto 6.2. Por favor, o PowerPoint, lâmina de número 14. Agora trataremos da responsabilidade pelo data leak. Tendo-se em vista a importância que os dados assumiram na era digital, é relevante ter-se em consideração a sua circulação, controle, manutenção, venda e divulgação, de um lado, enquanto negócio, mas, de outro lado, enquanto âmbito de violações. Os dados, data, subdivididos em dados pessoais e dados pessoais sensíveis, são passíveis de roubo, comercialização indevida, hackeamento e, na hipótese aqui em foco, são passíveis de vazamento de dados. Data leak. Nessa medida, a segurança da informação tornou-se um elemento crucial do tratamento de dados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, reconhece a existência do direito à titularidade dos dados pessoais, de acordo com o disposto no artigo 17, e a Emenda Constitucional 115 de 2022, que incluiu o inciso 79 ao artigo 5º da Constituição Federal de 88, reconhece o surgimento deste novo traçado de um direito humano fundamental, o direito aos dados pessoais. Desta forma, vieram conferir um tratamento inovador e assecuratório a respeito da matéria. A responsabilidade administrativa no âmbito da LGPD se direciona às figuras do controlador e do operador diante do tratamento de dados, enfatizando-se a responsabilidade solidária de ambos perante a vítima, cabendo ação reversiva contra o encarregado, este agente que faz a mediação entre controlador, tituladores de direitos e autoridade nacional, caso este tenha sido o causador do dano. No capítulo 6º, seção 3ª, que versa sobre a responsabilidade e o ressarcimento de danos, a LGPD confere a seguinte disciplina ao tema através do artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Na hipótese de se tratar de servidor público, aplicam-se as sanções da LGPD cumuladas com as previstas no Estatuto do Servidor Público, na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei de Acesso à Informação. No âmbito da LGPD, o processo administrativo deverá se dar em contraditório, visando a aplicação de sanções administrativas que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, por infração no tratamento de dados dos usuários, sabendo-se que a lei prevê diversas modalidades de penas, quais sejam: 1. Artigo 52, inciso 1, a pena de advertência. 2. Multa simples, inciso 2º. 3. Multa diária, inciso 3º. 4. Publicação da infração, inciso 5º, e assim prossegue a um desdobramento de um conjunto de outras modalidades mais graves de sancionamentos. As sanções previstas pela LGPD são independentes de outras sanções, na medida em que representam apenas um sancionamento administrativo, podendo ser, portanto, cumuladas com outras ações judiciais na esfera civil e criminal. O dano que decorre do vazamento de dados pode ser alvo de ressarcimento por danos materiais e por reparação de danos morais, tanto individuais quanto coletivos, a depender da dimensão, da escala
que o dano alcance. Inclusive, os próprios critérios do parágrafo 1º, incisos do artigo 52 da LGPD, ajudam a balizar a autoridade administrativa, também são de utilidade para os juízes na atuação em processo judicial, oferecendo critérios para que se possa enfrentar a questão do vazamento de dados ou de qualquer forma de mau uso dos dados em ambiente virtual. PowerPoint 15.63, a responsabilidade pelo fake profile. O perfil falso. O perfil falso, fake profile, corresponde ao uso de identidade falsa ou à apropriação da identidade de outrem, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, com a finalidade de circular sem se identificar no mundo digital. Os perfis falsos são clara demonstração de ocultação em meio digital. Nesse sentido, o perfil falso serve para 3 propósitos. 1. Navegar sem ser identificado para observar e acompanhar conteúdos. 2. Navegar para ser identificado com o perfil do outro, se apropriando dos seguidores, da imagem, do prestígio, do nome, do valor empresarial que aquela pessoa física ou jurídica alcançou pela monetização do seu perfil no ambiente digital, implicando uma apropriação de imagem com todos os desdobramentos que daí decorrem. 3. Navegar sem ser identificado com a intenção de ocultar crimes digitais. Situação, evidentemente, a mais grave. O site SaferNet, a esse respeito, afirma, cito, os fakes são perfis criados com dados e imagens de terceiros com o objetivo de se passar por uma ou outra pessoa ou para manter-se em anonimato. Os fakes se tornam parte da cultura da internet. Há fakes famosos nas redes sociais, alguns inclusive têm mais seguidores e fãs que muitas celebridades. Eles podem ser perfis bem-humorados, que parodiam um famoso, uma personagem ficcional, mas também podem ser criados com o intuito de lesar e prejudicar alguém. Fim de citação. Para muitos provedores de serviços, o exemplo do YouTube, com a previsão de políticas de uso específicas, aponta para esta ideia. Cito: não poste conteúdo no YouTube caso ele se encaixe em alguma das descrições abaixo. Falsificação do canal. Um canal copia o perfil, o plano de fundo ou a aparência geral de outro para fiar parecido com ele. Falsificação de identidade pessoal. Conteúdo publicado com o objetivo de parecer ter sido postado por outra pessoa. Isso é o que enfim, as políticas de uso específicas do YouTube já prevêem de forma explícita como indicação ao usuário de qual seja a regulamentação específica e as políticas de tratamento das informações em circulação na famosa plataforma. Bom, ao detectar um perfil falso, fake profile, a primeira providência é a de bloquear e denunciar o contato, buscando-se o quê? Segurança digital. Mas a mera falsidade digital para circulação nos meios virtuais, o que corresponde à hipótese 1 elencada acima, navegar sem ser identificado para meramente observar e acompanhar conteúdos,
com a utilização de perfis falsos não deve gerar consequências jurídicas, pois até mesmo empresas e agências de marketing utilizam dessa estratégia de circulação para pesquisar tendências de consumo e avaliar o modo pelo qual as interações estão se dando em ambiente digital. No entanto, a utilização da falsidade digital para fins ilícitos, essa sim, gera responsabilização, que pode ser mapeada na medida em que o Marco Civil da Internet permite ao Poder Judiciário os registros de acesso dos usuários, geralmente preservados por 1 ano pelas empresas que administram a circulação desses dados, podendo-se listar uma série de condutas que implicam em responsabilidade, de novo, cumulativa, administrativa, civil e criminal, conforme citado abaixo. Na esfera constitucional, o exercício da liberdade de pensamento está associado à vedação do anonimato, como já, aliás, foi citado na conferência anterior. 2. Na esfera criminal, o crime de falsa identidade, do artigo 307 do Código Penal. 3. Ainda na esfera criminal, o crime de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, letra B. Na esfera criminal, o crime de fraude eletrônica, tal como previsto no 171, parágrafo 2º, A e B do Código Penal. Ainda na esfera criminal, o crime de estelionato contra idoso ou vulnerável, parágrafo 4º do 171. O crime de invasão de dispositivo informático, do 154A do Código Penal. O crime de registro não autorizado de intimidade sexual, do artigo 216b do Código Penal. E, por fim, até mesmo a possibilidade de previsão no âmbito dos atos terroristas na esfera criminal das hipóteses contidas no artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, inciso 4º, parágrafo 1º. Item 6.4, a responsabilidade pelo hate speech. Por favor, PowerPoint 16. Os discursos de ódio, hate speech, são expressões mais ou menos politizadas, mais ou menos identitárias, voltadas para atingir indivíduos ou grupos de pessoas por insultos e intimidações, geralmente fundadas em questões de raça, gênero, etnia, religião, ideologia ou orientação sexual. De um lado, a circulação de discursos de ódio atenta contra interesses da sociedade, pois acabam criando um ambiente social de altíssima intolerância, ou, nos termos da filósofa norte-americana Judith Butler, em sua obra Excitable Speech, por criar um ambiente hostil, hostile environment. De outro lado, a circulação de discursos de ódio atenta contra interesses dos indivíduos, que se veem atingidos na esfera de sua dignidade, na sua imagem como integrantes da humanidade, algo que afeta o seu autorrespeito, como, aliás, bem nota o jurista português Jorge Reis Novaes. Os indivíduos, nesse caso, sofrem os efeitos da ação alheia no sentido de serem humilhados, ameaçados, coisificados, desvalorizados e degradados. A proteção da dignidade humana impõe um dever geral de abstenção da prática de discursos, cujo teor seja de discursos homofóbicos,
racistas, xenófobos, sexistas, etaristas e capacitistas. Nesse tocante, é importante lembrar o que o Estatuto da Igualdade Racial, o que o Estatuto do Idoso, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o que a Lei Maria da Penha dispõe a respeito do combate às violências e às formas diversas de discriminação, principalmente no tocante a 4 grupos sociais fortemente vitimizados pelos discursos de ódio. Afinal, não somente o Estado, mas também os particulares estão vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, através da incidência dos direitos fundamentais entre particulares, como, aliás, aponta nesse tocante o jurista Ingo Wolfgang Sarlet. A Constituição Federal de 88 protege a manifestação do pensamento, no artigo 5º, inciso 4º, afirmando e dispondo que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E no artigo 5º, inciso 9º, a liberdade de expressão, afirmando que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, e ambas são tomadas como expressões de direitos fundamentais. Particularmente, o exercício dessas liberdades está estritamente ligado a práticas discursivas, podendo ser mobilizadas por signos verbais e não verbais. Mas aqui impõe-se questionar: são as liberdades de expressão, comunicação, pensamento, liberdades absolutas, irrestritas e sem limites? O exercício imoderado dessas liberdades deveria impor um ônus à coletividade e eventuais minorias de conviver com gravames à honra, com a estigmatização contínua e com ataques verbais restritivos de sua vida psíquica, social, política e econômica, em nome da proteção da liberdade? A resposta é claramente negativa. Em estudos anteriores, inclusive, já acenei nesse sentido, na medida em que o direito brasileiro não protege a vontade de oprimir de uns que poderiam submeter discursivamente outros. O abuso, a violência, o racismo e a discriminação não podem se travestir sob o nomen iuris da liberdade para permitir a circulação da agressão e da violência verbal, especialmente nos meios digitais, em função dos efeitos da propagação, disseminação e amplo alcance. Nisso anda muito bem o direito brasileiro, pois não concebe a extensão da noção de liberdade tão amplamente quanto o faz a tradição do direito norte-americano. De conformidade com o que aponta o jurista alemão Winfried Brugger, ao seguir a tendência do direito alemão, de cuja história se retiram as graves consequências do abandono da bússola da dignidade humana nos crimes do nazismo, cuja inclinação no direito constitucional confere prevalência à dignidade humana e à proteção da reputação e da honra, o direito brasileiro se divorcia da concepção extensiva de liberdade de expressão da First Amendment à Constituição dos Estados Unidos, que convive de forma extremamente liberal com atos e expressões de ódio, hate speech. Se a filósofa norte-americana Judith Butler estuda e discute o hate speech, ao mesmo tempo concorda com a lógica liberal norte-americana acerca da não regulação da liberdade de expressão, concepção da qual, felizmente, o direito brasileiro deve se manter distante. Nesse ponto, há um conjunto de dispositivos do direito brasileiro que vale sejam ressaltados.
Em primeiro lugar, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 41, relembro, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Em segundo lugar, o artigo 1º da Lei 7.716 de 1989, relembro, serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em terceiro, a ADI por omissão número 26 de 2019, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que veio a conferir interpretação conforme a Constituição para incluir a homofobia e a transfobia entre as modalidades de condutas assinaladas pelo citado diploma legal, ampliando, portanto, a sua abrangência, o seu sentido e o seu alcance, digamos, ampliando um outro público que também sofre constantemente com ataques individualizados e coletivos. Assim, percebe-se que o direito brasileiro reage às manifestações concretas do hate speech. Em primeiro lugar, constitucionalizando o tema. Em segundo lugar, criminalizando o tema, e com isso gerando responsabilidade criminal por suas condutas, entre as quais se alistam a injúria racial, nos termos do parágrafo 3º do 140 do Código Penal. 2. Incitação à discriminação, nos termos do artigo 20 da Lei 7.716 de 1989. 3. O induzimento ao suicídio, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 11 do Código Penal, considerando-se inclusive a duplicação de pena se o crime é cometido pelos meios cibernéticos. 4. A propaganda nazista contra judeus, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 7.716 de 89, entre outras hipóteses. Ainda em terceiro lugar, consentindo que a cláusula geral do ilícito civil dê abertura à indenização do dano moral que gera abalo psíquico, abalo social, nos termos do 186 do Código Civil, 953 do Código Civil. Na esfera das relações de trabalho, não se pode esquecer o papel da Lei 9.029 de 95, no tocante ao rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório e as medidas de reintegração e ressarcimento que são cabíveis. No que tange a relação entre tecnologia e propagação dos discursos de ódio, não é necessário dizer que as plataformas digitais consentem alcance mundial, visibilidade, permanência a palavras, gestos, imagens, sons e vídeos, o que cria uma grave equação quando se trata de conferir amplificação ao hate speech. Nesse sentido, e tendo-se presente a legislação brasileira, as Big Techs criaram, a exemplo das diretrizes da comunidade do YouTube, uma série de restrições a comentários online que apelam ao respeito e que apontam como orientação para a comunidade a necessidade de sinalização e denúncia de conteúdos que sejam concernentes às seguintes situações. 1. Spam e práticas enganosas. 2. Conteúdo sensível. E em conteúdo sensível indicam-se políticas de nudez e conteúdo sexual, miniaturas, segurança infantil, suicídio e automutilação. 3. Conteúdo violento ou perigoso. Indicam-se conteúdo perigoso ou nocivo, conteúdo violento, organizações criminosas ou violentas, discurso de ódio, grifo, assédio e bullying virtual. 4.
Produtos regulamentados. Indica-se venda de produtos ou serviços ilegais ou regulamentados e armas de fogo. 5. Disseminação de desinformação. E aí políticas contra. Desinformação, desinformação em eleições, desinformações sobre a Covid-19, que tanto nos acometeu nos últimos 2 anos, desinformação sobre vacinas. Na linha das diretrizes do YouTube, a plataforma indica, cito, o discurso de ódio não é permitido no YouTube. Removeremos todo o conteúdo que promova a violência ou ódio contra indivíduos ou grupos com base em qualquer uma das seguintes características: idade, classe social, deficiência, etnia, identidade, expressão de gênero, nacionalidade, raça, situação de imigração, religião, sexo, gênero, orientação sexual, vítimas de evento violento em grande escala, veteranos de guerra. São as próprias plataformas que estão tentando inibir a multiplicação desse tipo de situação. Os conteúdos serão removidos pela plataforma, considerando-se a atuação dos funcionários da empresa e eventuais denúncias de usuários, anônimos ou não, e vítimas. Último ponto da minha exposição, para que efetivamente eu não possa cansá-los na tarde de hoje. Ponto 6.5, a responsabilidade pelo cyberstalking. PowerPoint, lâmina de número 17, por favor. As redes sociais permitem ampla interação social. Mas, tendo-se em vista o caráter de comunicação de massa em ampla escala, a obscuridade das relações digitais, a visibilidade da vida privada, tornou-se possível a emergência do fenômeno da perseguição digital. Cyberstalking. O stalking se define como um comportamento de perseguição sistemática, que contém ameaça à integridade física ou psicológica, implicando em constrangimento à liberdade de ir e vir e à privacidade do indivíduo, podendo se realizar dentro ou fora do ambiente digital, as velhas e as novas violências, por ato de terceiro desconhecido ou ainda, que é pior, por ato de companheiro, companheira ou membro do núcleo familiar, sabendo-se que em qualquer dessas situações envolve violação dos direitos humanos da pessoa. Diante de ato de terceiro desconhecido, a responsabilidade é de caráter criminal. Invoca-se a Lei número 14.132 de 2021, que inclui novo tipo no artigo 147-A do Código Penal. Relembrando, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Após 1 ano de vigência da nova lei, constata-se que a maior parte do público que é vítima deste tipo de comportamento, diante do caráter vítreo e especular das redes sociais, são as mulheres. Mesmo que o tipo penal preveja em seu inciso 2º, parágrafo 1º, o aumento de pena para o caso do crime ser cometido contra mulher. Cito e relembro, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. No que tange ao stalking, que aponta para a perseguição a mulheres, ainda na esfera criminal, deve-se notar a inclusão de novo tipo penal, o do artigo 147b do Código Penal, pela Lei 14.188 de 2021, sob a rubrica de violência psicológica contra a mulher. Relembro, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe,
seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. Envolvendo a esfera doméstica e familiar, partindo a iniciativa da perseguição do comportamento digital ou não, de companheiro ou companheira, ex-companheiro ou ex-companheira, ou ainda de membro familiar, com ou sem coabitação, está-se diante da situação de violência psicológica contra a mulher, tendo-se presente a definição do artigo 7º da Lei Maria da Penha, cabendo ao juiz, à juíza, determinar as medidas protetivas de urgência. Fora da esfera criminal, ainda é comum que o cyberstalking esteja associado ao cyberbullying. E quando ocorre em ambiente escolar, invoca-se os termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate ao Bullying em todo o Brasil. Quando o cyberstalking ocorre no ambiente de trabalho, ele pode estar associado ao assédio moral no ambiente de trabalho, hipótese em que, ao afetar a honra subjetiva e objetiva, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física, torna-se cabível a reparação de danos de natureza extrapatrimonial nos termos do 223A, 223C, além dos artigos 482, 483 da CLT, sem prejuízo das demais consequências administrativas, civis e, eventualmente, criminais. Para além disso, da mesma forma, pode-se apreciar no âmbito da responsabilidade administrativa os efeitos da ação danosa e ainda, no âmbito da responsabilidade civil, o ressarcimento de danos materiais e a reparação dos danos morais nos termos do artigo 927 do Código Civil. Ainda deve-se lembrar, finalizando, que quando a ação digital estiver voltada contra a mulher no exercício de atividade política, candidata ou detentora de mandato efetivo, configura-se a situação de violência política contra a mulher, devendo-se invocar a aplicação da Lei de Violência Política contra a Mulher, Lei número 14.192 de 2021, tendo-se em vista que alterou a redação do Código Eleitoral para incluir os artigos 326B e 327. Sem querer, portanto, cansá-los e já tendo cumprido a minha tarefa dentro do prazo que me foi estabelecido, gostaria de agradecer a atenção de todos e retornar a palavra à presidência. Muito obrigado. Quero agradecer, em nome da direção da ENAMAT, ao professor Eduardo Bittar, pela riquíssima, analítica exposição que nos ofereceu sobre um tema tão desafiador, aliás, temas desafiadores como esses que dizem com a responsabilização pelo uso indevido das redes sociais. Professor Eduardo, muitíssimo obrigado, e eu, de imediato, passo às suas mãos o certificado pela sua presença nesse nosso importante seminário. Muito obrigado. Com isso, cumprida a missão que nos foi confiada pelo diretor da ENAMAT, com muita alegria, declaro encerrado este painel e convido a todos que permaneçam em seus lugares para a próxima exposição com o filósofo, pensador contemporâneo Karnal. Muito obrigado a todos pelas presenças e pelas atenções. Era isso.
Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, vice-diretor da ENAMAT. Neste momento, aguardaremos ao desfazimento aqui da mesa do segundo tema dessa tarde. Logo nos encaminharemos para a conferência de encerramento.